aqui com o vereador Delandi Macedo, do PSC, líder do governo, e eu fico sempre muito contente quando o convidado aceita o convite, porque demonstra que ele não tem nenhum tipo de medo, receio ou preconceito em relação à sua vida pública. E eu começaria perguntando ao vereador Delandi sobre a sua vida como um eclesiástico, ou seja, é um pastor. Você não desvinculou a palavra pastor Delandi, ou desvinculou, eu não percebi ainda, da atividade política, porque alguém chega a dizer o seguinte: a política é do diabo, né? E a igreja é de Deus. Qual a sua colocação ou o seu conceito sobre esse senso comum? Oi, Jacques. Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde. E para todos que acompanham aí esse momento tão importante. Eu quero te parabenizar, inclusive, porque o nome é um pouco, né, aparentemente vai encarar, né, mas é um momento exatamente daquilo que você falou, da gente estar diante do nosso público para prestar, né, até um resumo daquilo que a gente está fazendo. No que tange a sua pergunta, eu sou pastor já há 19 anos, completo agora em agosto 19 anos como pastor, mas no cargo ministerial, em outras atividades dentro da igreja, desde quando eu me converti ao Evangelho. Mas só no título ou está praticando? No título de pastor eu estou há 19 anos, que completo agora em agosto, certo? E a vida pública, né, para mim foi uma consequência do trabalho que eu já vinha fazendo na vida religiosa, né? Porque você, como pastor, como liderança religiosa, e eu no meu caso não sou pastor de uma igreja, né, eu sou um pastor auxiliar, a gente exerce diversas atividades que você acaba atendendo muitas necessidades e vendo as necessidades do nosso povo. E aí vem aquela questão da aptidão que você tem do rádio, que eu venho do rádio também, a aptidão de você estar com pessoas, com gente, e que te acaba levando também à vida pública. O que me levou à vida pública hoje, estou vereador já no meu 2º mandato. Eu costumo a política, né? A política é do diabo? Não, eu acho que a política, as pessoas... Ou é diabólica? Não. A política é a parte melhor que tem para uma sociedade. Você imagina se não houvesse a política, como que seria a nossa sociedade? A sociedade, ela vive em torno da política. Até aqueles que dizem... Para a organização política, do tecido social... A política é a organização da sociedade, né? Você vai lá num condomínio de prédios e você tem que eleger o condômino para quê? Para cuidar do prédio. É um tipo de política. É uma política, a política do prédio, a política de convivência do prédio. Então, a política, ela faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, devido à corrupção, né, que vem infelizmente generalizando muito, e ela não é também só na área política, em todas as áreas, mas a área política ela vem sendo muito massacrada, e principalmente nos últimos tempos agora, e que acaba levando assim a essa ojeriza da prática política. Você é Bolsonaro? Eu sou fã do Bolsonaro. Vou confessar, posso mudar de posição aqui? Pode ficar à vontade. Eu sou fã de Bolsonaro. Mas ele quer sair, ele está brigado com vocês? Vou explicar. Apesar que tem algumas coisas, algumas atitudes dele que eu não faria. Temperamento, às vezes. Temperamento, às vezes ele fala demais, enfim, tem algumas coisas dele que eu, né, às vezes eu discordo um pouco. Mas ele é muito provocado também, né? Muito provocado, né? Eu gostaria muito que o Bolsonaro fosse candidato a presidente pelo meu partido. Eu sou fã dele porque ele é um cara que tem coragem de encarar, de se expressar, de dizer o que ele pensa. Não seria porque ele também defende a família como perfeitamente, o senhor defende a família? Perfeitamente. Eu sou um autodefensor da família. Diante de alguns acontecimentos recentes,
envolvendo a Sendurb, sobre questão de licenciamento. O senhor já foi abordado, seja por interesse econômico, para fazer facilitação ou facilitar algo, ou alguma proposta indecente enquanto secretário de Meio Ambiente? Não pode responder isso? Eu posso responder, e assim, olhando no seu olho e olhando no olho aqui de quem está me vendo pela câmera. Não tive essas abordagens pela minha linha de trabalho. Então foi gratificante ter sido secretário? Para mim foi muito. Tanto que eu estou, assim, muito gratificante para mim, e também verificar o resultado de que hoje eu estou vereador e com as minhas mãos limpas. Ter sido vice do Nácio Seffi é uma boa memória para ser escrita, ou é melhor deixar para trás? Para mim é muito boa memória. Eu trago como boa memória, Jackson. Foi lá no ano 2000. Rapaz, você foi longe, hein, cara? Só para lembrar, Nácio Seffi foi deputado estadual, e o Delandi, quando em 92... Foi em 2000. Em 2000, disputou a eleição para prefeito, o Delandi era na chapa vice do Nácio. Você foi longe, hein, cara? Nem esperava você perguntar isso não, velho. Me veio à mente que agora... Mas para mim, Jackson, foi assim, uma experiência maravilhosa. Mas tudo que é ruim, às vezes, transforma em coisa boa? Mas para mim não foi ruim, não. Vou te falar por que não foi ruim. Sim. Naquela época eu não tinha experiência política nenhuma. Sim. Ali foi a minha iniciação. Né? Foi quando eu entrei na política, foi ali, através deles, né? Um grupo de pessoas que queriam um nome para ser o vice do Nácio, e aí eles me procuraram. Para você ter uma ideia, eu fugi para não ser candidato, porque eu não queria, não porque por ser Nácio, não queria ser candidato, porque eu estava envolvido na igreja, eu dirigia a igreja, para você ter uma ideia, lá em Vargem Alta, eu era pastor em Vargem Alta, e aí, só para você ter uma ideia, no dia de fechar a ata, foi um grupo de pessoas me procurar em Vargem Alta para eu assinar a ata. Porque se eu não assinasse, ia inviabilizar a candidatura do Nácio, porque já tinha feito a ata. A chapa completa. Não tinha outro nome para colocar, porque eles estavam trabalhando o meu nome e eu fugindo. Né? Enfim, aí eu assinei na última hora, lá já era umas 6 horas da tarde e tinha que dar entrada 7 horas aqui. Para mim foi uma experiência. Eles foram muito respeitosos comigo, sabe, Jackson? A minha inexperiência. Eu gostaria de perguntar também, o senhor pretende ser vereador para sempre? Rapaz, a mosca azul que fala, né? A mosca azul. Da política morde a gente. E aí? Não tem jeito, você fica, né, nessa batalha. Mas a pergunta é para o senhor responder o seguinte: não, eu quero ser candidato a deputado estadual, candidato a prefeito, se for o caso. Eu estou aberto à política, o que for bom para o nosso povo aqui da região sul, né? E eu sou o nome da política, tantos quantos centenas que estão aí. Mas né? então você melhor, você mais direto. 2018 tem eleições. Há uma pretensão do partido em lançá-lo a deputado estadual? O partido tem interesse, já conversou comigo, já me chamou para uma conversa, né? O partido está formatando isso. Né? O senhor é líder do governo, e significa implicar em dizer que é líder do prefeito Carlos Castelhano, na verdade do Vitor Coelho, porque está recente, né? Do Vitor Coelho, do PSB. Está sendo fácil, mais ou menos, ou difícil ser líder do prefeito que está ainda buscando, eu diria, engrenar, né? Fazer a máquina funcionar? Está sendo fácil ou está sendo difícil? E estou tentando fazer o melhor possível. Para mim está sendo um desafio interessante. Né? Se é fácil ou não... Não, eu estou falando por causa do momento. Assim, sim, nesses 6 meses, se está sendo mais difícil, o senhor entende que no decorrer do tempo isso vai melhorar? O meu é de, na hora das votações, eu ter voz e voto para defender... E justificativa, baseado na informação que o senhor tem. Aí eu tenho que ter informação privilegiada, né, talvez privilegiada, não sei se esse seria o termo que eu poderia usar, para eu chegar lá e poder defender os projetos. Como o senhor vai defender a reforma administrativa? Na inclusão que poderá vir da mesa diretora da Câmara, a questão do reajuste dos secretários.
Eu vou defender, Jackson, de uma maneira muito tranquila, até porque todo governo ele precisa implantar sua forma de governar. Né? Reforma administrativa é para isso. Foi com Valadão, na época, eu lembro, tá? Que eu acompanhei. Foi na época de Castiglione, fez a mesma coisa. Foi lá, fez a sua reforma administrativa, mandou para a Câmara. A diferença é que todos eles eram experientes, não porque eu vou chamar o Vitor agora de inexperiente. Marinheiro de primeira viagem, então os outros já tinham mandatos, deputado. O Vitor não deixa de ser marinheiro de primeira viagem porque ele nunca teve cargo eletivo. Isso cria uma dificuldade porque as pessoas às vezes confundem fragilidade, confunde essa primeira vez como fragilidade, o que eu acho que pode ser um erro, né? Não, eu não vejo o governo Vitor como um governo frágil, nem o prefeito como frágil. Não disse você, mas estou me referindo a outros, né? Pois é, eu estou dizendo assim, eu não vejo que haja essa fragilidade. O que você espera neste ano, né, do governo Vitor Coelho? Eu acho assim, o governo do Vitor, ele está num processo agora, vou usar um termo aqui que sempre se usa, de ajustar a casa, de botar as coisas nos seus devidos lugares, até porque todo governo, principalmente um governo depois de 8 anos, ele acaba no final, né, já um tanto esgotado, e a equipe também esgotada, até porque não vai haver mais reeleição para ele, no caso do governo passado, e acaba deixando muita coisa no meio do caminho. Por exemplo, o prefeito Vitor pegou uma máquina administrativa toda sucateada, né? Isso foi muito clara a demonstração disso, as máquinas todas paradas. E ele não quis se manifestar sobre esse assunto. Não, eu estou até fazendo essa manifestação aqui. Não, mas outros colegas seus fizeram também. Sem ele me pedir para falar isso, mas ele pegou a máquina sucateada. Eu acredito no governo do Vitor, por isso que eu sou líder do governo. Perfeito. Eu acredito que ele vai fazer um governo legal, né? Esse período inicial agora, os primeiros 6 meses, desses ajustes que ele está fazendo. Depuração. Né? A aprovação nós precisamos de fazer lá, dos projetos que estão lá, que ele mandou para a gente na Câmara, e a gente vai dar a resposta o mais rápido possível, né? Os ajustes que estão sendo feitos, e eu acho que ele vai dar essa resposta positiva. O que o senhor está achando, né, de uma polêmica recente, mas que para mim não é polêmica, porque eu já o conheço e sei essa tramitação que ocorreu durante a vida pública dele, da nomeação do Luciano Machado para obras. Primeiro, a gente tem que desmistificar essa história de que o Luciano é um cara ficha suja. O Luciano, ele passou por um momento, depois de 8 anos no governo em Guaçuí, e para ficar 8 anos é porque ele foi aprovado 2 vezes. A informação, eu não vivi lá, mas a informação que temos é que ele fez um excelente governo. Eu nasci lá e o pessoal gosta dele. Pois é, gosta dele até hoje. E conheço ele antes mesmo de entrar na política. É um bom profissional. E aí aquilo que a gente precisa salientar para o executivo, no que tange aqueles que representam o prefeito nas secretarias. Uma secretaria de obras, por exemplo, ela tem que ter alguém que seja muito ágil. A gente paga muito bem o secretário, né, para ele ir mais além. E o currículo dele de prefeito? Tais como buscar recurso, fazer projeto que ele possa tornar aquele projeto viável para o município. Conhecer o mercado político Conhecer o mercado político, ter entrada e saída em Brasília. Eu acho que ele tem, principalmente secretário de obras, porque ele tem que fazer um projeto. Você está falando tudo isso como uma característica do Luciano? Eu acho que é uma característica do Luciano. Ele tem essa característica, pelo menos essa informação que eu tenho. Não é verdade. Né? Porque ele vai conseguir viabilizar meios e recursos para buscar em Brasília soluções. Ao telespectador e aquele que estão me ouvindo, eu estou fazendo afirmativas, não é aqui para fazer dobradinha com o líder do governo e nem para fazer média com o governo. É porque eu conheço o Luciano Machado antes de entrar na política. E a questão da desmistificação é que a redação da Folha foi buscar se ele tinha alguma restrição que não pudesse ocupar o cargo, e não encontrou essa restrição. Até o prefeito, o Jackson, o prefeito, antes de nomeá-lo, né, buscou a ficha dele. Quando o Ministério Público, alguém presta uma denúncia, o Ministério Público começa a fazer investigações, e aí isso torna público. Aí fala assim: vereador Pastor Delande Macedo está sendo investigado pelo Ministério Público por causa disso ou daquilo. Aí parece que eu já virei réu. Entendi. E julgado. Não, condenado. Condenado.
Não, porque o Delandi está sendo investigado. Calma, gente. É investigação normal. Vereador, por exemplo, como você bem falou ali, você falou e agora? Se você vai lá, resolve, eu vou abrir um processo contra o Delandi. Você vai lá e me denuncia no Ministério Público. Vai querer te investigar. Às vezes de forma até que você não tem certeza se é verdade ou não, mas pelo pressuposto de que, porventura, ele tenha cometido, eu acho que ele cometeu. Não, e vai ser, o protocolo vai ficar protocolado, a minha denúncia. Vai ficar protocolo, e todo mundo tem acesso. Aí as pessoas olham lá, pô, Delandi está sendo investigado, então porque ele tá Eu acho que esse senso comum tem que ser depurado. Valadão? Pô, foi bom você falar em Valadão. Roberto Valadão, que tem uma ficha Roberto política. Valadão é um dos Nunca fui aliado dele, tá? Assim, não, dizer, eu sei disso, já participei. Mas eu também o conheço, convivi com ele. Né? Você lembra que Valadão... Mas é um político que Valadão mora no mesmo endereço. Ele não teve oportunidade de encerrar o último mandato dele no governo. Sim, e uma coisa assim, um pouco... Apareceu aquela força-tarefa, um aparato da polícia, né, e tal, e depois arquivado o processo. Eu confesso que eu estou diante de um entrevistado que eu não tenho um dossiê ou uma relação, né, que eu poderia fazer uma pergunta aqui é uma roupa para constrangê-lo, né? Tem casos assim, mas eu perguntaria ao vereador, talvez até encerrando a nossa entrevista, fazendo uma autocrítica, o vereador voltaria atrás em algum ato, ação ou movimento político que fez e que falou, poxa, não valeu de nada, ou até atrapalhei, ou não faria de novo, ou não me exporia de novo? Ô Jackson, eu não tenho lembrança se eu fiz alguma coisa que eu pudesse arrepender e não fazer de novo, porque eu atrapalhei de forma desonesta ou sem querer qualquer situação na área da política. Sempre procurei pautar as minhas decisões de forma Quem está olhando ali pode dizer o seguinte, o vereador é confiável, não é um traidor, nem do povo e nem daqueles que são do seu grupo político. Eu não sou traidor, eu não me acho traidor, porque eu sempre procuro... Não acha ou tem certeza que não é? Eu tenho certeza que eu não sou, certo. Absoluta. Até porque eu sempre tenho, como eu falei, pautado as minhas decisões de forma muito coerente na questão partidária, né? Aí eu tenho que refletir com você aqui, você não me perguntou, mas eu vou fazer a pergunta para mim mesmo. Sim. Por que então que você foi secretário do Castiglione no primeiro mandato? De uma secretaria de meio ambiente, onde é muito procurada. Trabalhei lá, cumpri o meu papel diante de um acordo que nós fizemos, de apoio, e o Castiglione ganhou a primeira eleição graças ao apoio, que se eu não me engano você também estava junto. Sim, apoiando. Estávamos juntos. Estávamos juntos. Você e Magno, que era eu, PSC, PR, né? Isso. E graças a essa união que fizemos o Castiglione ganhar a primeira eleição. Você está me fazendo lembrar isso? Por que você não fez isso? Não, é verdade. Você me incluiu no meio e verdade. É porque você mexeu num assunto que você pode... Se eu sou traidor, porque algumas pessoas chegaram a me dizer que eu sou. Não, eu não sabia. Eu não perguntei por causa disso. É por isso que eu quero te explicar. Quero chegar lá. E vou explicar como que foi a situação. Então, eu tive que deixar o governo do Castiglione e apoiar uma candidatura contrária ao Castiglione, que era o Glauber Coelho. Ou seja, o senhor é jeitoso. No caso, o senhor conseguiu... Sim, aí pela confiança, no caso, conversei... traição... Tá escutando, deixa eu concluir. Aí eu conversei com o Castiglione, mostrei, ele entendeu perfeitamente. Fiz a minha campanha para vereador, naturalmente, levando o nome do prefeito, Glauber na época, perdeu a eleição, né? E logo assim que ganhei a eleição, cheguei ao prefeito, o prefeito, estou à sua disposição, se precisar de mim, estou à disposição. Meu mandato, ganhamos a eleição, continuamos parceiro, né? Só que dali para frente, ô Jackson, eles nunca mais me procuraram. Eles quem? Eu vou dizer o governo. Ah, tá. O governo, aí eu vou dizer no todo, né? Sempre me respeitaram. Porque talvez aqueles assessores... Aí fizeram aquelas articulações de eleição de mesa diretora em 2012. Não, talvez aqueles assessores que ficam, aqueles vírus que ficam aí... como que se... o Delandi traiu, o Delandi... É como que assim, eu teria por obrigação
É isso que eu quero dizer. Eu teria por obrigação, como eu fui secretário do Castiglione, de apoiar a reeleição dele. E traiu o partido. Eu traí, mas não foi isso. O partido, PSC, nacional e estadual, tomou decisões diferentes. Eu tinha que seguir a orientação do partido. Eu me recordo. Né? Mas fiz uma campanha sem prejudicar em nada o Castiglione na época, enfim. Então, alguns deles disseram que eu não deveria ter feito isso, que eu tinha que estar de qualquer maneira. Né? E aí ficou essa marca entre alguns deles. Entendi. Mas eu tenho assim, a consciência tranquila, né, do trabalho que eu fiz. Depois que eu ganhei a eleição, me coloquei à disposição do Castiglione. Assim, até bom que outros assistam o Delandi, porque quem tem coragem faz a hora. Não tem medo de pergunta, não tem medo de reticência, nem ponderação. E eu gostaria de dizer, antes dele se despedir, que o próximo convidado, na quinta-feira que vem, será o vereador Diogo Lube, do PDT. Né? Na segunda-feira está planejado, mas não está certo, de ser o secretário de Obras, Luciano Machado. E eu não me contenho de falar a verdade. Eu vou olhar ele que está ao vivo ali, porque de repente essa fala minha vai ser cortada. O secretário da Saúde não veio por dois motivos. Eu acho, por medo, né? Talvez até pelo título, vai encarar. Né? Primeira pergunta que eu iria fazer a ele é o seguinte... Você espanta a gente com esse nome, hein? Pois é. O senhor vai permanecer ou vai pedir para sair da Secretaria de Saúde? Porque ele já está de saída. Se ele está me vendo, me ouvindo, funcionários e tudo, eu estou afirmando, ele não fica no governo. Já estão buscando um nome apropriado para substituí-lo. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Se você quer ser feliz, quer ser abençoado, obedeça à palavra de Deus. Esse princípio não pode ser quebrado. Amém. Bem, a gente encerra este Vai Encarar com o pastor Delandi. Agradeço a presença dele e vamos aguardar os próximos convidados que querem não somente responder aquelas perguntas cujas respostas são de registro, mas que possam falar um pouco de si e também daquilo que não gostaria muito de falar, mas que tem que ter transparência para todos os cidadãos capixabas. Tenham uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esta gravação.